Isadora, até me tira essa dúvida, por gentileza. Nós já tínhamos a confirmação de que o atirador foi morto, ou seja, já exclui da gente a suspeita dele ter se matado, porque Eduardo Leite acaba de confirmar, então, que ele foi morto. Isso mesmo, Elisa, em coletiva que a gente teve agora há pouco, gravamos, inclusive também vai estar disponível aí para vocês assistirem. Nessa coletiva com a Brigada Militar, ele ainda não tinha confirmação de qual tinha sido a circunstância da morte do atirador. Sim, inclusive, o que nos levanta a atenção, porque o governador afirma que ele foi morto, porém a Brigada Militar, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, falou: a causa da morte, o disparo que ocasionou a morte, vai ter que ser apurado com a perícia. A gente não tem como afirmar a causa exata. Ou seja, né, Isadora, exatamente até o que você estava ouvindo agora há pouco com o representante da polícia, que não tem como afirmar a causa exata de onde surgiu o disparo que ocasionou a morte do atirador. Então, temos ali uma singela vírgula eu vou chamar de divergência aqui, do ponto de vista de não saber exatamente de onde foi esse tiro. Porém, o governador, nas palavras, diz que o atirador foi morto. Isadora, nós recebemos aqui relatos também de vizinhos que passaram uma noite de terror. Evidentemente, o que eles dizem, você ouviu alguém, imagino que eles tenham passado a noite também ouvindo tiros, né? Porque a polícia disse, a gente não conseguiu conversar com esse atirador, ele só respondia dando tiros, ele não verbalizava nada. Isso mesmo, os vizinhos, todos com quem eu falei, muitas pessoas ainda estão aqui, né, vendo o que está acontecendo também, porque como a rua está fechada, muitas pessoas tiveram, né, que sair do lugar onde estavam. As pessoas realmente falam isso, uma noite de terror em que ninguém dormiu, porque os disparos aconteciam a todo momento, a todo instante. Esses disparos voltavam a acontecer e, claro, as pessoas que estavam muito próximas também ficaram com muito medo, muito receio, até entender o que estava acontecendo e como isso foi algo que se prolongou, né? Essa denúncia ela aconteceu no final da noite de ontem e apenas hoje, por volta das 7 da manhã, a Polícia Militar entrou na casa e encontrou o atirador morto. A gente pode imaginar que foi realmente durante toda a madrugada essa tensão e como os tiros aconteceram em diversos períodos, né? Em diversos momentos da madrugada. Eu imagino que as pessoas também pelo que elas me falaram, mesmo que conseguissem dormir, depois acabavam acordando de novo com novos disparos e, é claro, isso causou um choque geral nas pessoas. Algumas vêm contar pra gente que conheciam a família ou então que conheciam os pais, apesar de não conhecer o atirador, né? A gente está aqui, a gente consegue ver que é uma rua bem residencial, tem outras casas também, então tem essa característica de vizinhos que moram em casas próximas, que se conhecem e foi isso né? Que as pessoas que estão aqui, vizinhos que acabaram passando a noite toda em claro, acompanhando isso, nos contaram também. Elisa. Isadora Aires conversando com a gente. Olha, Isadora, nos últimos dias a gente já tinha conversado sobre outros casos terríveis. Aquela história de uma mulher que acusada de matar uma gestante, o corpo da gestante encontrado debaixo, que tirou o neném, um negócio horroroso. Dias depois também um outro caso terrível, agora mais esse registro aí em Novo Hamburgo. Daqui para frente, Isadora, eu imagino que já tenha diminuído a quantidade de viaturas aí em frente à residência, certo? Agora é o trabalho de perícia que ocorre. Isso, principalmente o trabalho de perícia acontecendo nesse momento. A gente ainda tem 4 viaturas, na verdade, da Brigada Militar, uma viatura da Polícia Civil, que já está aqui também para trabalhar na investigação. É claro que durante a noite muitas guarnições tiveram que prestar apoio, né, já que quando a primeira guarnição da polícia chegou, eles já encontraram, então, esse atirador bastante reativo, né, não respondendo nenhum contato, nem pessoalmente, nem por telefone, já atirando para quem estava na frente da casa, tanto que muitas pessoas foram baleadas e agora, então, esse trabalho da Brigada Militar dá lugar ao trabalho da perícia que está na casa para tentar entender exatamente o que aconteceu, qual foi a dinâmica de todo esse conflito, da morte desse atirador e também dos disparos e da morte das outras pessoas, Elisa.
de uma cidade que faz parte de uma rota que liga Porto Alegre à Serra Gaúcha. Até aproveito aqui para mostrar, Isadora, você continua me ouvindo, mas só para você saber, eu estou mostrando para quem nos assiste o mapa da região, tá? Mas eu vou aqui localizar, porque eventualmente a gente olha e não se entende. Ó, para quem já esteve no Rio Grande do Sul ou nunca foi, tá aqui Porto Alegre, a capital gaúcha, tá bom? Tá aparecendo aqui embaixo no mapa. Aqui em cima nós temos Caxias do Sul, Serra Gaúcha, cidade turística. Nessa época do ano lotada de gente, que ainda está um pouco friozinho, lotado. Porto Alegre, a Serra Gaúcha, é ligada por uma rodovia, pela BR-116. Eu vou fazer aqui, ó, esse tracejado para vocês poderem compreender. É essa rodovia que liga, tá vendo? Aqui embaixo tem Canoas, que ficou debaixo d'água na tragédia em maio. Você tem Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo. É essa cidade aqui que ela é cortada justamente pela rodovia, pela BR-116. É uma cidade de menos de 300 mil habitantes, que tem essas características já um pouco serranas, né, da Serra Gaúcha, e uma cidade também que é muito comércio de calçado, né, Isadora Aires? É uma cidade que acaba comercializando muito essas coisas do couro, dos calçados, ou seja, muitas empresas também, então acaba sendo conhecida por parte dos brasileiros, pelo menos do ponto de vista de quem comercializa, né, nesse setor.